Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para gravar este resumo da aula número 4 para o nosso canal do YouTube. Para quem está acessando pela primeira vez, eu sou Lindinalva, sou membro da Assembleia de Deus em Esperantinópolis e, pela misericórdia de Deus, assumo a função de superintendente da Escola Bíblica Dominical. Amo esse trabalho, por isso, nesse tempo de pandemia, pela orientação divina, eu me dispus a esse desafio de estar gravando todas as semanas um áudio para estar contribuindo com aqueles irmãos que estão sem condição de frequentar a igreja, ou seja, o templo. O tema da nossa lição de hoje é a iluminação espiritual do crente. Está dividido em 3 pontos. Primeiro, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Este ponto tem 3 subtítulos: ação de graça e intercessão, a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança. O segundo ponto fala sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Tem 2 tópicos, subtópicos: a sobre a excelente grandeza do seu poder e a força do poder divino. E o terceiro e último ponto, Cristo, nosso exemplo de exaltação, que contém 3 subtópicos. Cristo, as primícias dos que dormem, Cristo elevado à doutrina de Deus e Cristo exaltado sobremaneira. É um assunto que nos chama muita atenção e de valioso aprendizado para nós. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Só pelo texto áureo já tiramos grandes lições a respeito do apóstolo Paulo, a sua oração pela igreja que estava em Éfeso, a preocupação dele. E no decorrer da lição nós iremos ver que uma das características dele é justamente a intercessão. A verdade prática fala sobre a vocação do crente, que inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza de Deus, do poder de Deus. Que grandezas são essas? Que bênçãos são essas? A introdução da lição fala sobre o apóstolo Paulo, continua, nós já estamos na 4ª lição, e o comentarista continua dando ênfase ao capítulo 1, porque realmente ele nos chama muita atenção. O que podemos destacar na introdução? Nós podemos destacar que Paulo começa com a ação de graça, capítulo 1, versículo 15 e 16. Segundo, como já falei, a oração intercessória. Uma outra característica é a confissão do louvor e a exaltação. Com isso, ele quer nos despertar e nos exortar a louvar ao Senhor pela nossa eleição, como estudamos na lição passada, sobre a nossa eleição em Cristo. E também nos despertar a buscar a orientação do Espírito Santo para poder compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Paulo nos deixa uma grande lição, a sua preocupação com a igreja. Ele ouviu dizer, quando nós lemos no capítulo 1, versículo 16, versículo 15, ele diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé
que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos. Que coisa maravilhosa. Paulo estava no cárcere, como nós já falamos em vídeos anteriores, mas de lá ele se preocupava. E alguém deu essa notícia, que os Éfesos, os irmãos, a igreja fundada por ele, estavam verdadeiramente firmes na fé e que havia amor entre eles. Aí eu gostaria de perguntar, eu gostaria de refletir, eu gosto muito de aplicar a lição às nossas vidas. Por exemplo, nós temos um pastor da nossa igreja. Quando é transferido, que notícia será que ele alegra o coração deles? De saber que a igreja continua crescendo, continua adorando, continua louvando e exaltando o nome do Senhor. Porque seria muito triste para Paulo, como aconteceu em outras igrejas, que ele soube que em pouco tempo eles desviaram dos ensinos que ele tinha deixado. Então, na introdução, nós vemos isso. O primeiro ponto, o apóstolo fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ele enfatiza bem, precisam ser iluminados. E que iluminação é essa? Não é nenhuma iluminação artificial, é a iluminação do Espírito Santo, para que eles possam compreender quais são as esperanças. E quais são essas esperanças? Esperança de vida eterna, esperança de segurança no Senhor. E o segundo ponto fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Em sua petição a Deus, olha só, mais uma vez, chamando a atenção aqui sobre a intercessão, o valor da intercessão. Que isso possa servir de lição para nós. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundo e espiritualmente os privilégios a serem vocacionados. Só o Espírito Santo faz com que os salvos no Senhor reconheçam espiritualmente, porque o homem natural não entende as coisas espirituais. E que privilégios são esses? A eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Podemos dizer que tal esperança divide-se em 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Sem nenhuma dúvida, nós sabemos que antes mesmo que nós existíssemos, Deus já sabia, Deus já tinha nos chamado. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Uma vez chamados, essa chamada exige de nós, de cada um de nós, a busca pela santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E o serviço. Não fomos chamados para ficarmos de braços cruzados, mas fomos chamados para servir, e servir ao Senhor, de forma tal que Ele venha se agradar do nosso serviço. Isso significa ser irrepreensível, viver em comunhão, andar de modo digno, dar testemunho de verdadeiros salvos, de verdadeiros santos. E por fim, a participação gloriosa no futuro. Essa é a
esperança. Essa é a vocação da esperança. Que ele compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Isso nos deixa até um pouco emocionados de saber que a nossa única esperança diante de um mundo que está em caos, mas nós temos uma esperança de um dia nos encontrarmos face a face com o nosso Deus. O terceiro item, subtópico, fala sobre as riquezas da glória da sua herança. O termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Veremos a Deus, a Cristo e o adoraremos, como está em Apocalipse 22, 3 e 4. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Tem algo maravilhoso preparado para os salvos. Nada há de se comparar, nenhuma riqueza terrena há de se comparar com a riqueza que nos aguarda no porvir, preparada desde a fundação do mundo. O segundo ponto vai falar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Nós já sabemos que o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Ele orou para que os salvos pudessem entender. O que me chama a atenção é isso, é que Paulo está sempre preocupado em fazer os salvos entenderem o plano, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Ele indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, tem alguns termos em grego que a sua repetição indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar, concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, o que nos chama a atenção nesse ponto é justamente o esmero, o esforço que Paulo faz para que os salvos, para que os crentes entendam esse grande poder. Todo poder foi dado a Cristo, todo poder está nas mãos do Senhor. E para encerrar, nós vamos falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Paulo reforça o poder de Deus, mais uma vez, falar sobre poder, quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, que nós já conhecemos, os leitores da Bíblia já sabem como se deu, não vamos entrar no mérito da questão, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra à autoridade divina indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. E o que alegra o nosso coração é que assim como Cristo venceu, assim como Cristo triunfou, a igreja do Senhor também triunfará. Conforme indica a expressão, nos fez sentar em lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, o que nos alegra
É o mesmo direito, o mesmo que aconteceu com Cristo. Nós morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo e seremos assunto aos céus. Sentaremos na mesa com Ele, cearemos, conheceremos e desfrutaremos eternamente dessa grande herança que nos aguarda. Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, potestade e domínio de todo nome que se nomeia. O que significa? Que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não há ninguém semelhante ou maior que o nosso Cristo, que o nosso Deus. Deus o exaltou soberanamente. Ele tem todo o poder. Ele mesmo disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então, Paulo, mais uma vez, ensina sobre o poder de Deus. E a Igreja de Cristo, nesses últimos dias de adversidade, de problemas, de aflições, onde o mundo está em caos, os homens não se entendem, mas a Igreja de Cristo continua acreditando, fiel à palavra de Deus. Muitos são os falsos ensinos que estão acontecendo por aí, mas nós ficamos com a palavra de Deus. É essa que nos assegura a certeza da salvação, o poder de Deus e a grandeza das riquezas que nos aguardam. E por fim, a nossa exaltação juntamente com Cristo na glória. Aqui nós encerramos a nossa pequena participação, orando a Deus para que esse simples resumo venha ser útil àqueles que acessarem e que possa estar contribuindo para o enriquecimento e o acréscimo da nossa fé, que nós continuemos na nossa fé, na nossa esperança de um dia morarmos com Cristo na glória. E não esqueça, todas as semanas estaremos gravando vídeos como esse, resumidamente, porque não temos tempo suficiente para expor uma lição por completo. Mas eu peço encarecidamente, inscreva-se no nosso canal e com certeza a semente será plantada no seu coração e algo você pode estar aprendendo nesse simples resumo dessa lição. Até a próxima semana, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude e que nós possamos servi-lo da forma que o agrade. Muito obrigada, que fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.